deixo essa mensagem para todos os professores no nosso replanejamento e para a nossa coordenadora, a dona Renata. Eu estive pensando em como começar esse texto. Eu fui procurar na etimologia da palavra o que significa a palavra professor. E eu vi que é um verbo latino, profitere, declarar, professar. Algumas perguntas me vieram à mente, como o bom curioso que eu sou. Quando surgiu o primeiro professor do mundo? Fui procurar e achei que é uma profissão muito antiga, cerca de 25 séculos ou 2.500 anos atrás. E começou pelo filósofo grego Sócrates, foi professor de Platão. Sócrates não ensinava numa escola, mas em locais públicos, como praças e ginásios. Ele conversava com as pessoas, fazendo perguntas e provocando seus discípulos, o que os obrigava a pensar. Pensei também, quem foi o primeiro professor que teve no Brasil? Procurei e também achei. Foi José de Anchieta, o primeiro professor do Brasil. Em 1553, chegava ao Brasil aquele que viria a se tornar o primeiro professor do país, o padre José de Anchieta, que dava aulas para os índios na época do Brasil colônia. Sua missão era ensinar os índios sobre o cristianismo. Está bem. E agora? Já sabemos quem foi o primeiro professor do mundo, quem foi o primeiro professor do Brasil. Isso foi só de curiosidade. Continuei pensando. Quando surgiu o professor dentro de você? Com certeza teremos que fazer uma viagem lá atrás, em nossa infância. Quem nunca se deparou com a pergunta, quando você decidiu ser professor e se realmente você gosta de ser professor? Fiquei pensando e com a simplicidade da resposta é tão grande que parece que deixei tudo flutuando, tudo em suspensão. Sabe por que eu escolhi ser professor? Porque o magistério é uma das atividades mais bonitas, mais apaixonantes, mais gratificantes que existem. Árdua, sem dúvida, mas indescritivelmente bela. Conhecer nossos alunos, transmitir conhecimento, receber conhecimento, claro, porque o conhecimento é uma troca constante e infinita. Criar laços, ver o desenvolvimento e contribuir para que ele se dê de forma prazerosa. Aprender sempre, muito. Mostrar ideias novas, caminhos novos. Mentiria se negasse que sou e continuarei sendo idealista e que acredito com toda a firmeza na capacidade de transformação social pela educação. Educação, sim. Porque todo professor tem um pouco de educador. Talvez seja até ingenuidade. Mas receber um abraço no final do dia, ler um "tô com saudade" no Facebook durante o fim de semana, ouvir os desabafos daqueles que confiam tanto em você, que decidem compartilhar um pouco mais de suas vidas. Essas pequenas, gigantes coisinhas fazem ser professor valer a pena. Quem já não ouviu que aquele que trabalha com o que ama nunca tem que trabalhar? É verdade. Eu sempre me diverti nas minhas aulas. Ouço meus alunos, compartilho experiências. A gente ri, todo mundo junto. Acredito no que faço. Acredito nos meus alunos, no potencial de cada um deles, de transformar sua própria realidade no esforço de cada um. Eu acredito nos meus alunos. Ser professor, para mim, não é minha profissão. Eu acredito que seja a minha missão. Agora, do lado de fora da sala de aula, vejo ainda com mais carinho todos vocês, professores. Nesse momento tão ímpar, onde nossos modelos foram todos descartados e nossa zona de conforto ficou enclausurada em uma ilha perdida e deserta. Vejo o empenho e a dedicação de cada um de vocês, professores. Um trabalho incessante, sem horário de entrada, sem horário de saída, sem descanso, mas sempre com muita educação e amor pela profissão. O amor está se transformando e não voltaremos ao normal. Sabe esse normal, entre aspas, porque será uma nova realidade, muito diferente do que estávamos vivendo até a pandemia do Covid-19. O mundo provavelmente nunca mais será o mesmo.
A educação e os professores também não serão mais os mesmos. O professor, depois do Covid-19, assim como qualquer um de nós, inclusive nossos alunos, serão um profissional mais preocupado com o outro, que valoriza as relações interpessoais. A principal transformação que a crise nos trará está ligada ao envolvimento, no nosso engajamento, na nossa determinação para fazer e ser diferente. Quando as aulas presenciais retornarem, o professor certamente estará mais antenado às estratégias diferenciadas e ao novo. Será capaz de enxergar, avaliar e aliar o interesse dos nossos alunos aos recursos usados em sua prática pedagógica diária. Isso proporcionará mais dinâmica nas aulas, engajamento dos alunos e, consequentemente, mais aprendizagem. Estamos prestes a vivenciar a decolagem da educação 4.0, como foi tão bem explicado pela nossa professora coordenadora, a dona Renata Camargo. E vou deixar uma música para vocês de Périx Cavalcante, onde apenas a palavra Cássia Eller será trocada por professor. Porque se for falar tudo o que penso em relação aos nossos heróis e heroínas, não sairemos tão cedo desse replanejamento. Deixo meus sinceros agradecimentos e minha admiração por todos os professores, mas em especial ao corpo docente da nossa amada escola Maria Zélia Freitas Lorena. Eu poderia ser um padre, um dentista, um arquiteto, um deputado, um jornalista. Eu poderia ser ator e me dar bem, ser um poeta que escreve versos como ninguém. Poderia ser um general da banda, uma modelo, um herói da propaganda. Poderia ser escravo do trabalho, ser um banqueiro ou um estilista do baralho. E não há nenhuma outra hipótese que eu considere mais. O que eu queria mesmo ser é professor. E não há nenhuma outra hipótese que eu considere mais. O que eu queria mesmo ser é professor. Poderia ser um mágico ilusionista, um domador, um gigolô, um psicanalista. Eu poderia ser um campeão de golfe, de luta livre, de xadrez, do que quer que fosse. Eu poderia ser um escritor na moda, de quem se fala muito mal, ele nem se incomoda. Poderia ser um alto funcionário, um balconista, um bandido sanguinário. Não há nenhuma outra hipótese que eu não considere mais. O que eu queria mesmo ser é professor. E não há nenhuma outra hipótese que eu não considere mais. O que eu queria mesmo ser é professor. Poderia ser um físico nuclear, um astronauta, um explorador do mar. Eu poderia ser o rei do futebol, um vagabundo, podia ser um vagabundo. Poderia ser um grande cineasta, um detetive e ter segredos numa pasta. Eu poderia ser um